Quero compartilhar com vocês uma série que eu montei e ela vem trazer realmente aí luz para o nosso caminho, entendimento para aquilo que a gente quer viver. E essa série é intitulada Escolhas. Quais as escolhas que você fez lá no passado que hoje geram consequências e quais as escolhas que você quer seguir daqui para frente? Então, bora para mais um bate-papo e bora se aprofundar realmente nesse tema que tem tudo a ver com a nossa vida. E para começar, eu queria fazer um paralelo, sobre a situação que ocorreu com Israel na época em que eles só estavam ali desobedecendo, querendo seguir o desejo do próprio coração e o que veio causar ali na vida de cada um. A gente sabe que toda vez que a nossa vontade ela está acima da vontade de Deus, as coisas não vão ir muito bem. E para que eu e você estejamos alertas, venhamos ali meditar na palavra do Senhor para saber aquilo que a gente realmente deve seguir. Ali Israel, na época ali quando Isaías profetizava, também Jeremias profetizou e vários outros profetas a respeito deles voltarem para o Senhor. Mas cada um queria viver a sua vida, cada um queria viver da forma que eles achavam melhor e ali eles eram tomados pelas suas paixões. E é claro, hoje o mundo é tomado por suas paixões, pelas suas próprias convicções. Pessoas que, eu tenho a minha própria filosofia de vida, é nisso que eu creio e tá tudo bem. Então elas seguem um estilo de vida mais adequado a elas e elas não querem conhecer a vontade de Deus para a vida delas. Isso é meio perigoso porque uma hora ou outra, quando a gente se depara que a nossa vontade ela é ruim, ela muitas vezes desagrada a Deus e aí vem as consequências, vem aquela enxurrada de coisas que às vezes a gente não entende porque está acontecendo na nossa vida. Deixa aqui nos comentários se você está passando por algo que você... Nossa, eu creio que isso tudo que eu estou vivendo hoje foram sementes mal plantadas ali atrás no meu passado e eu carrego comigo. Mas Deus é poderoso para mudar a nossa sorte, né? Deus é poderoso em nos fazer realmente fazer aquele caminho de volta, fazer aquele giro de 360 graus. Então, calma, não fique com medo se você está enfrentando agora um problema tão difícil que você sabe que foi sim consequência dos seus pecados. Mas Deus é misericordioso e Ele tem um plano para mim, Ele tem um plano para você e pode ter certeza, Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Ainda que o mal venha, Deus vai fazer, só Ele pode fazer com que aquilo que é de mal na nossa vida se transforme no bem, né? Só Ele pode fazer da crucificação uma ressurreição. Então, calma seu coração, Deus pode mudar a sua sorte, pode mudar toda ali uma história ali de fracasso em bênção. Então, bora para essa série de escolhas e eu quero compartilhar com vocês ali a vida de Daniel. Daniel ali com seus amigos, jovens, garotos ali que foram levados cativos ali como escravos ali pela Babilônia. E o que o rei Nabucodonosor queria fazer é que esses jovens tivessem a língua deles, tivesse a cultura deles, a forma de se vestir, a forma de comer e até mesmo esse rei mandou que mudasse os nomes, né, desses jovens. E ali foi mudado o nome de Daniel para Beltesazar. E a gente percebe que o mundo ele tenta nos moldar, tenta nos fazer parecidos com eles. Mas não é esse o propósito de Deus para mim e para a sua vida. E é por isso que eu e você precisamos nos posicionar nesse tempo. Daniel se posicionou, ele não comeu ali das delícias do rei, ele
teve um propósito de comer, né, conforme aquilo que estava no coração e conforme as suas práticas judaicas. Tudinho ele durante aquele período de treinamento no Império da Babilônia, ele se absteve dos manjares do rei, né? E quantos jovens, quantas pessoas hoje, elas são persuadidas, até mesmo numa empresa, a seguir o rito daquela empresa. Uau, meu líder, meu chefe faz isso, então eu vou fazer também. E começa a fazer concessões. Quantos pais, mães de família ali começaram a negociar seus valores por causa de um cargo, de um título? Só que esses jovens, olha só, esses jovens, eles se mantiveram fiéis a Deus. Eles negaram aquelas regalias, tudo que eles tinham para ser fiel a Deus. Então, isso é uma inspiração para mim e para você. Seja no trabalho, seja na sua vida pessoal, você tem que manter essa fidelidade dentro de si, de não abrirmos concessões, de não fazermos pactos, alianças com homens perversos, com homens que têm outros princípios que não os nossos. Então, sempre vai haver uma escolha. Ou você segue aquilo que o mundo, a proposta tem para você, ou você segue os valores que são dos céus, os valores de Deus. E é claro, toda situação, toda decisão, ela vai gerar em nós uma prova, né? Daniel e seus amigos foram provados. Tanto é que os seus amigos foram lançados na fornalha, mas eles se mantiveram fiéis até a morte, né? Até aquele momento ali que o rei ele olha para a fornalha e ele fala: não lançamos 3 homens, eu vejo um quarto. E ali Deus estava protegendo aqueles rapazes que foram fiéis a Deus. E eu quero que isso sirva de lição para nós nesses dias, porque muitos estão se dando por tão pouco, se deixando levar por tão poucas coisas, por influências, amigos e tudo, mas não percebem que a vida só há um sentido quando nós encontramos o nosso propósito. E aí, deixa aqui nos comentários, você sabe qual é o seu propósito? Porque através do seu propósito é quando você é alertado de fazer a escolha certa, de orar a Deus. Eu vou orar a Deus sobre esse emprego, eu vou orar a Deus sobre esse casamento, eu vou orar a Deus sobre as decisões importantes que eu tenho que tomar. Então, nunca seja levado pelas suas emoções. E agora eu quero realmente tratar de algo. E aí, mesmo quando a minha emoção, algo acontece e eu tomei uma escolha errada, e agora o que fazer? Sim, vai haver consequências. E quais as fontes realmente dessas nossas escolhas que às vezes a gente não percebe, mas fizemos? As fontes dos problemas, né, dessas escolhas erradas, dos problemas do caos humano, isso deriva da primeira fonte que eu quero que você anote aí. A primeira fonte que faz eu e você realmente tomarmos decisões erradas é o nosso coração. O nosso coração ele é inclinado sempre para as coisas assim aparentemente assim prazerosas ali, que realmente vai ser confortável para nós naquele momento. Só que o nosso coração é o nosso maior inimigo. Nosso coração é o nosso maior inimigo. Então entenda, não é o outro que é o seu inimigo, não é o outro que é o seu principal inimigo. O principal inimigo é você mesmo. Então, eu e você temos que disciplinar os nossos corações a ser direcionado pela palavra de Deus, pela voz de Deus. Então, o primeiro ponto, que realmente o primeiro problema nas nossas escolhas é o nosso coração. A segunda fonte realmente de problema que existe e é grande, as influências que estão acontecendo nas nossas escolhas, ela vem do mundo, né? A segunda fonte de problema nas nossas escolhas, ela vem do mundo. O que você tem escolhido? Quais
foram as causas que te persuadiram a comprar aquele carro, a fazer aquele tipo de investimento. Então, que coisas ao seu redor realmente veio te persuadir para você tomar essa escolha? Por exemplo, tem muitas meninas aí, né? Elas são lindas, elas são ali, tem aquela essência, mas elas são influenciadas a fazer um procedimento estético e às vezes não precisa, mas por quê? Porque vem ali várias influências ali pelas mídias, tudinho, tentando mostrar para elas que elas podem ser mais bonitas, podem ser mais belas, mas elas já carregam uma essência bonita e não precisava de tanta vaidade assim. E outra coisa, nós somos muitos aguçados por essa ambição de ter, né, esse materialismo, e muitas vezes nós deixamos de ser realmente um ser humano que olha para o outro, mas só pensa no ter. E cuidado com isso, cuidado quando você troca o verbo da sua vida por ter coisas e deixa de ser alguém empático, deixa de ser alguém compassivo. E isso tudo são as pressões ao nosso redor. Que pressão você está levando hoje para que as suas decisões estejam sendo influenciadas? Que pressão? É a pressão, nossa, o meu chefe disse que eu tenho que fazer isso, mas esse princípio não bate com o meu. Pensa só, Daniel, ele não teve medo diante de um decreto que o rei ele mataria ali, seria enviado para a cova dos leões. Ele não ficou apavorado com as pressões, com aquilo que realmente ele teria medo de tomar alguma decisão. Ele tinha o seu posicionamento. Ele não foi persuadido ali por outras convicções. Ele tinha a dele, ele tinha os princípios dele. E ele não se deixou ser influenciado por pressões. Então, cuidado com as pressões deste mundo, cuidado pelo que você é influenciado. E também existe um ponto muito que muitas pessoas falam: o inimigo não tenta ninguém, né? Eu acho que é só o ser humano que busca suas próprias escolhas. E não. Existe um versículo que Jesus vai dizer: e o inimigo fez isso. Ele veio, ele vai dizer daquela parábola, né? Que ele plantou ali uma semente, misturou o joio com o trigo. Então o inimigo fez isso. Ele tenta nos destruir os nossos sonhos, destruir os nossos propósitos em Deus. Então cuidado quando você acredita que é só uma obra do acaso, você só está vivendo aqui e só você é responsável pelas suas escolhas. Sim, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, mas há sempre algo por detrás influenciando, seja o mundo, seja o inimigo, seja você mesmo. E existe também aquele que influencia, aquele que chama para perto, para conhecer, para corrigir, para ensinar, como um pai educa o filho. Deus é assim conosco. Ele nos chama para perto para nos ensinar, nos disciplinar, nos corrigir, nos tratar e nos curar. E só que esse percurso, né, de você da poda em Deus, ele requer de nós uma escolha de você deixar ser corrigido, de você se deixar que a disciplina passe na sua vida e ela faça efeito. Quantos aí estão ali, não percebem, estão lidando há anos com coisas e Deus tenta disciplinar, mas a pessoa está ali presa ali num divórcio, presa ali numa causa na justiça, está ali só olhando para aquela situação e não está vendo as escolhas diárias que ela está tomando. Que você possa ver que as disciplinas de Deus em nossa vida, ela vai nos corrigir e às vezes nós vamos tomar um outro caminho, talvez seja um outro caminho e você vai ser direcionado por Deus a qual caminho tomar. E o mundo hoje, sim, ele está
reprogramando as mentes, a forma como você pensa, a forma como você consome, a forma como você fala, a forma como você veste. Então tenha cuidado. O mundo, ele sempre vai tentar persuadir a sua escolha. Então por isso que essa série eu quis realmente trazer sobre escolhas, porque você é responsável pelas escolhas que você está fazendo. Coloque aqui nos comentários: eu sou responsável pelas minhas escolhas. E é importante que eu e você, todos os dias, possamos abrir o nosso entendimento, tirar as escamas dos nossos olhos, porque é isso que o mundo tenta fazer, deixar você com a venda e você não vê, você ser só persuadido pelo aqui, pelo agora, pelos prazeres, e você vai se vendo dentro desse emaranhado de coisas, tentando sair e não consegue, tentando respirar e não consegue, porque essas pressões da vida estão te sufocando. Quantas pessoas estão sendo sufocadas nos trabalhos? Ali mentalmente elas não se identificam com aqueles valores daquelas empresas, mas eles estão ali sufocados por um sistema e elas não conseguem sair disso. É importante sim que todos os dias eu e você vá para a videira verdadeira, que é a palavra de Deus, que é Cristo, e a gente vai conhecendo a palavra e a gente vai sendo transformado por ela e não tomando a forma desse mundo, né? É claro que nós, muitas vezes vai ser tentador, às vezes a gente vai ali deslizar, mas você tem que tomar o caminho de volta. Você não é esse o caminho que eu tenho que seguir, é o caminho da verdade, é o caminho que me traz paz, alegria. E sim, Deus, como um bom pai, Ele vai nos orientar, vai nos ensinar o caminho, vai sim nos disciplinar, vai corrigir a nossa rota. Se nós estávamos andando assim, Ele vai fazer um ângulo diferente, vem para esse outro lado, que é o lado da vida, o lado da paz. E não é só, gente, não é só a vida aqui, não é só o agora, só de prazeres, né? Quantas pessoas só pensam em festas, em coisas, em ter e não consegue ser alguém de fato totalmente cheio de gratidão, cheio de vida com Deus. E eu temo que realmente muitas pessoas, até mesmo dentro da nossa casa, elas não consigam ter essa sensibilidade de como elas estão sendo moldadas ali, né? Sendo moldadas com esse sistema, com esse mundo, e não conseguem sair lá de dentro. Mas eu e você podemos alertar elas de que isso realmente não produz a vida, isso não produz a graça de Deus, a graça divina. E sempre quando algo vier sobre a nossa vida, seja momentos difíceis, se você está passando por um momento aí de fogo, de provação, entenda, o fogo, ele nunca vem para nos queimar, ele vem para nos purificar, ele vem para nos disciplinar e a entender que Deus tem controle das nossas vidas, ainda que nós tenhamos tomado decisões lá atrás que eram escolhas erradas, mas Deus pode transformar a nossa sorte. Deixa aqui nos comentários: Deus pode transformar a minha sorte, Deus pode transformar a maldição em bênção, Deus pode transformar um caminho que era um caminho de morte para um caminho de vida. E é isso que eu desejo para mim, para você, um caminho de vida, um caminho de paz, de alegria. E para terminar esse vídeo, eu queria ler aqui com vocês o livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, a partir do versículo 11, diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim,
e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. E farei mudar a vossa sorte. Sim, assim como o povo de Israel que foi levado cativo à Babilônia ali. E eles foram sim levados cativos por suas escolhas. Ali sempre eles estavam em idolatria, em imoralidade sexual, em perversões, ali se misturando, fazendo tantas coisas que desagradavam a Deus. Mas o Senhor foi capaz de mudar a sorte deles quando eles passaram a orar, a buscar a Deus de todo o coração. Que você possa buscar o Senhor de todo o teu coração e sim, Ele vai mudar a sua sorte. Creia nisso. Diga aqui nos comentários, eu creio. Ele vai mudar a minha sorte. Ele vai fazer tudo novo. Em nome de Jesus.